adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar conosco aqui nessa noite fria. Eu sei que Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Muitas vezes Deus nos tira do conforto do nosso lar, da nossa casa, e nos traz para ser edificado. E a palavra de Deus diz que aquele que vem até Ele jamais sai de mão vazia. Imaginou isso? Começou a meditar sobre isso? Quantas vezes você esteve aqui nessa igreja, diante da presença do Senhor no seu lar, lá onde diz que tranque a porta do seu quarto e busque a face do Senhor, e você saiu com essa resposta? Comece a pensar nisso, o que Deus tem te feito até aqui, o que Deus tem como promessa para a sua vida. E por mais que pareça difícil a circunstância lá fora, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque só o começo, isso que você acha que é bom, isso que nós achamos que estamos vivendo mil maravilhas, que está tudo certo, não, é só o começo. Porque o melhor ainda está por vir. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 de Crônicas, capítulo 16. Quero agradecer você que está no seu lar também. Um beijão para você que está nos assistindo. Que Deus possa também falar com você poderosamente onde você esteja nessa noite. Amém? 16:9, vamos ler a primeira parte. Diz assim, ó: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Amém? Quanto ao Senhor, os olhos dele passam sobre toda a terra, para ser com eles, cujo aqueles que estão com o coração na presença dele. Amém? Curva sua cabeça. Pai amado, nós queremos te louvar e te bendizer por ser um Deus grande, poderoso, que tem vencido todas as batalhas, que tem ido à frente das nossas lutas e guerras. O Senhor que tem nos tirado com braços fortes dos caminhos de morte, do campo da perdição. O Senhor que tem revelado a nós a tua graça, o teu favor, a tua bondade e o teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, por reinar em nós. Obrigado, Senhor, por muitas vezes fazer ao contrário de tudo aquilo que nós queríamos, Pai. E nós cremos que nós estamos aqui nessa noite reunidos na tua presença para buscar a tua face, para te adorar, para nos prostrar e nos render diante desse Deus tão maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos curado, tem nos sarado, tem nos protegido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos levado adiante, Pai. Nós não queremos desistir, Pai. Nós não queremos voltar atrás, porque nós já temos aproveitado, nós temos conhecido o Teu amor, nós temos conhecido, Senhor, a Tua graça, o Teu favor, o Deus que cumpre tudo que está na Tua palavra, Pai. Por isso nós Te louvamos e Te bendizemos. Te pedimos, ó Pai, com graça no nosso coração, que Te derrame do Teu poderoso Espírito nessa noite. Que Ele possa vir, Senhor, e passear no nosso meio, ministrar aos nossos corações, nos visitar, nos fortalecer, nos revelar a nós os caminhos que devemos seguir, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença seja notória, Pai, aqui e no coração daqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém
Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Vamos entrar na presença do Senhor com alegria, declarando que o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. Você pode dizer aí do seu lugar? O Senhor é bom em todo o tempo. E em todo o tempo, o Senhor é bom. Amém. Aleluia. Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Vamos declarar mais uma vez que o Senhor é bom, mas declare para todo o inferno ouvir. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Oh Senhor, obrigada pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é, você pode declarar? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que
Obrigada, Senhor. Aleluia. Desse lugar você pode fechar os teus olhos. Começar a agradecer ao Senhor nesta noite. Começar a engrandecer o nome dEle. Oh, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para louvar e engrandecer a Ti, ó Deus. Para Te reconhecer. Para entregar o nosso melhor louvor nesta noite. Oh, Senhor, venha rasgar os céus aqui neste lugar. Venha descer com o Seu poder aqui, ó Deus. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos, Senhor Jesus, estar sedentos. Nós queremos, Senhor, nos derramar aos Teus pés. Te reconhecer, ó Pai. E Te entregar todo louvor. E Te entregar toda adoração que é Tua. Exclusivamente Tua. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Peça a Ele nessa noite. Oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo. Sim, Deus, nós queremos. Como nos tempos passados, mostra Teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração Teus prodígios e sinais. Vem, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Sim, Deus. Fere meu coração. Oh, Senhor, essa nação precisa disso. Sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, Deus. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha, nós faremos. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com
até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aí do seu lugar comece a clamar incessantemente. Que este louvor não seja apenas um louvor, seja a verdade da sua vida. Comece a clamar aí do seu lugar pela nação, sem você se cansar, porque é assim que nós viveremos. Adoraremos ao Senhor em todo tempo, em todo tempo, até que Ele venha, até que Ele venha. Nós iremos clamar a Ti, ó Deus. Sim, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Sim, Senhor, nós clamaremos. Nós intercederemos, ó Pai, por essa nação que precisa tanto de Ti. Nós nos dobraremos, Senhor, porque nós somos os Teus filhos. Eis-nos aqui, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Você pode dizer? Ele já se faz presente aqui nesta noite. O Deus maravilhoso já está aqui presente, porque você está aqui. Ele veio aqui nessa noite para ouvir o teu clamor, a tua voz, a tua adoração. Então não fique com os seus lábios fechados, não. Comece a engrandecer a Ele aí do seu lugar. Comece a adorar a Ele aí do seu lugar. Eis-nos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te entregar o nosso melhor louvor, o nosso melhor culto, o nosso melhor culto. Tu reinas aqui neste lugar, Senhor. Tu reinas aqui neste lugar, Senhor. Se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás. Teu reino não passarás, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar.
sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu Louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Que você tenha a derramar nos pés do Senhor nessa noite. Aquela mulher derramou aquele perfume sobre os pés do Senhor. O que você tem a derramar sobre os pés do Senhor nessa noite? Qual é a sua gratidão nesta noite de sexta-feira? Derrame o seu amor aos pés dele. Derrame as suas palavras mais belas sobre os pés dele. Oh Senhor, nós te amamos. Oh Senhor, obrigada porque o Senhor é tão fiel a nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa igreja tão linda que o Senhor nos deu, pela vida do nosso pastor amado, pela vida dos nossos irmãos. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te reconhecemos nessa noite, ó Deus. E é por isso que nós aplaudiremos ao teu santo nome. Aplauda bem forte a Ele. Aplauda bem forte, Ele se faz presente aqui, aleluia. Glória a Deus. Abraça quem está perto de você, pode sentar abençoado e abençoada, em nome de Jesus.
Que alegria estar com vocês aqui neste culto de sexta-feira, noite fria, mas abençoada. Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo? O tempo todo? Deus é bom, aleluia. Glória a Deus. Amados, neste mês, nós vamos falar mais de perto com vocês, para desafiá-los a viver tudo aquilo que Deus tem para a vida de cada um. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Esta noite eu gostaria de dar um tema para ela, para que a gente possa arrancar a partir deste ponto rumo ao nosso destino. Então vamos falar que hoje é a noite do despertamento para a nossa igreja, para o nosso ministério, para aqueles que foram chamados pelo Senhor. Amém? Vamos orar, diga assim comigo: Deus, nós nos colocamos diante de Ti em oração neste momento, para poder pedir a Tua bênção sobre este mês de julho que começou. E nós precisamos de um despertamento. Eu não posso morrer espiritualmente. A nossa liderança não pode morrer espiritualmente. A nossa igreja não pode morrer espiritualmente. Por isso o Senhor levanta aqueles que clamam, suplicam e se humilham debaixo da sua mão onipotente. É por isso que estamos aqui, porque queremos receber algo que só o céu pode nos dar. Queremos anular o nosso eu para viver aquilo que Tu tens para a nossa vida. Que a Tua vontade seja feita em nosso meio. Queremos, Senhor, que o Teu Santo Espírito renove a nossa unção. Que o Teu poder se manifeste sobre as nossas vidas, para que possamos discernir as estações, o tempo, a hora. Nós cremos, Senhor, que é profético o que está acontecendo aqui nesta noite. E sabemos que será um marco, um memorial na história da nossa igreja, o que vai acontecer a partir daqui, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Agora repete comigo e diga assim: nós cancelamos no reino espiritual toda malignidade, que profetizamos que este ambiente está livre para que a palavra de Deus possa fluir, tocar corações e marcar vidas em nome de Jesus. Eu gostaria que esta graça e favor de Deus possa alcançar todos vocês que estão em casa, todos vocês que estão no trabalho, todos vocês que estão em trânsito, todos vocês que estão viajando, todos vocês que estão acompanhando este culto, seja deste ministério ou não. Gostaria de convidá-los a conhecer o nosso site e saber mais sobre a nossa igreja. Gostaria também que você pudesse nos seguir no Facebook, que você possa conhecer o nosso trabalho. E também gostaríamos que você pudesse acessar o YouTube e pudesse assistir pelo menos 2 ministrações durante a semana. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente durante a semana. Eu sei que é corrida, mas isso precisa fazer parte do nosso
planejamento espiritual. Porque sem planejar, você não vai crescer. Você vai morrer aos poucos sem perceber. Então é importante você assistir pelo menos 2 vídeos e assim edificar a sua fé em nome de Jesus. O nosso canal do YouTube tem ali inúmeros cultos que vão falar ao seu coração. Gostaria que você pudesse deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar. Amém? Eu gostaria inicialmente de dar uma palavra a vocês, e depois desta palavra eu vou poder orientá-los com respeito a uma direção que Deus nos deu. O tema da nossa mensagem de hoje, você pode marcar aí, igreja sem brilho por causa de crentes apagados. Igrejas sem brilho por causa de crentes apagados. Isso não fala só a respeito da nossa igreja, fala a respeito de outros ministérios também. Por quê? Se tem uma ação que o diabo implementa a cada dia, sem descanso, é fazer com que os crentes não brilhem. Porque se o crente não brilhar, a igreja também não vai brilhar. Eu poderia dizer, igrejas sem brilho por causa de líderes apagados. Aqui nós precisamos aprender o que é autorresponsabilidade. Porque o líder é diferente do crente comum. O líder é aquele que Deus separou, que Deus ungiu e colocou sobre a sua cabeça uma autoridade para que ele possa exercer a favor do reino. Então, se um líder não entende qual é a sua responsabilidade, se um líder não entende qual é o seu chamado, ele não vai despertar o seu povo. Ele não vai despertar os seus liderados. E eu poderia então falar que as igrejas estão apagadas por conta de líderes apagados. Eu poderia falar a respeito de igrejas apagadas por conta de crentes apagados. Eu gostaria de fazer aqui uma reflexão com você nesta noite. Por exemplo, você está apagado ou você está aceso? Fazendo uma comparação com aquilo que a palavra de Deus nos mostra, da lâmpada com azeite e com o pavio aceso. Se falta azeite, vai faltar luz. Se faltar azeite, a lâmpada vai estar apagada. Se faltar fogo, o pavio não vai fumegar. Então nós precisamos compreender que não dá para caminhar sem o Espírito Santo de Deus. E tem sido uma desgraça o que nós temos visto ao redor do mundo. Por exemplo, muitas igrejas na América têm fechado. Muitas igrejas na Ásia têm fechado. Muitas igrejas na Europa têm fechado. Muitas igrejas no continente africano têm fechado. E na América Latina não é diferente. Nós temos visto alguns movimentos, algumas igrejas que aparentemente se destacam. Mas não estou aqui para falar de movimento, eu estou para falar de comprometimento. Eu estou aqui para falar daqueles que manifestam mudança de vida. Porque tem gente que conhecemos que pertence a igrejas do movimento, só que não manifesta transformação, mudança, conversão. E isso tem que partir de nós. Não estou falando isso para que julguemos, mas para que haja um comparativo.
Porque muitas vezes você critica aqueles que estão envolvidos em alguma coisa, mas pelo menos eles estão envolvidos em alguma coisa. Você pode estar cansado ou se cansando e já abrindo mão de algo que Deus chamou você para fazer. Então não existe mais disposição. Por isso que tem muita gente que está dizendo: eu quero parar, eu quero ir para o acostamento, eu quero dar um tempo, eu quero pensar na minha família. Ou seja, tudo aquilo que Deus tinha colocado no teu coração como proposta está morrendo e você não percebeu. Em alguns casos já até morreu. Não dá, amados, para ser de Deus e ignorar que temos uma geração que está se perdendo, que está indo para o inferno sem Jesus. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para olhar para este cenário e entender o tempo e a estação que estamos vivendo. Deus, ele precisa de crentes que saem do comodismo, crentes que rompem a casca, crentes que fulham a bolha e dizem: Senhor, pode contar comigo. Quando nós oferecemos alguma coisa que empolga o crente na carne, ele comparece. Mas quando se trata de buscar mesmo, é como que se tivéssemos que juntar a lenha e acender o fogo. Não são todos que estão dispostos a fazer a sua parte na tarefa. Então eu louvo a Deus porque cada um de vocês estão aqui. Porque muitas vezes nós somos remanescentes dentro do projeto de Deus. E desde que o mundo é mundo, a coisa sempre acontece deste jeito. Para você ter uma ideia, o profeta Elias, ele disse assim: todos morreram, só ficou eu. Aí Deus diz assim: Elias, cerca de 5.000 joelhos, é isso? 7.000 joelhos não se dobraram para Baal. Então ele pensou que estava sozinho. E os outros também, talvez, pensassem que estavam sozinhos. Mas na verdade nós nunca estamos só. Sempre Deus vai levantar alguém que não vai sepultar os sonhos de Deus. Se eu estou aqui, não é por conta do meu sonho, não é por conta dos meus projetos pessoais, é por conta de um chamado santo e divino. É por conta de algo que Deus colocou no meu coração, que precisa queimar, que precisa arder, que precisa latejar. É por conta de algo que eu não posso abrir mão, eu não posso desistir. Amados, eu fico impressionado com líderes apagados. Eu fico impressionado com crentes apagados. Eles eram assim tão motivados, pelo menos aparentemente, tão animados, tão despertados, mas daqui a pouco eles vão se esfriando até que acaba tudo em nada, até que a pessoa se afasta, daqui a pouco a família se afasta, daqui a pouco tanta coisa acontece, e depois de anos nós nos vemos e conversamos, e falamos do estrago por conta de um vacilo, de um escorregão, de uma desistência, porque a pessoa não compreendeu que nós não temos alternativa. A igreja de Jesus foi chamada para perseverar. E quando nós estamos fracos, nós oramos assim e pedimos a Deus: Senhor, me renova, para que eu persevere, para que eu persevere, para que eu persevere. E é por isso que nós estamos aqui, perseverando em nome dos outros, perseverando em nome daqueles que não vieram, perseverando em nome daqueles que estão vacilantes, perseverando em nome daqueles que estão desanimados,
perseverando em nome daqueles que têm muito frio. E é interessante que a gente só tem frio para vir para a igreja, mas a gente vai trabalhar com frio, vai para o shopping com frio, vai para o cinema com frio, vai para a festa de aniversário com frio, a gente vai viajar com frio, mas quando se trata das coisas de Deus, nós não fazemos. Então, amados, o diabo, ele tem agido de forma sorrateira nesses últimos tempos, para que os crentes se acomodem. E é por isso que você tem que ser desafiado, por tudo aquilo que de repente você tem vivenciado. Isso não vai me deixar na igreja, isso não vai me parar, isso não vai me paralisar, isso não vai me bloquear, isso não vai me impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Igrejas sem brilho por causa de crentes apagados, igrejas sem brilho por conta de líderes apagados. Nós temos um texto que está em Êxodo, capítulo 34, versículo 29, que é bem conhecido de todos nós. Eu gostaria de compartilhar com você. Êxodo 34, 29. Diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Temos outra passagem também que está em Lucas, no capítulo 9, versículos 28 e 29. Você pode abrir também. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9, versículo 28. Diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Até aí. Não era usual da parte de Deus tornar nenhuma pessoa fosforescente, iluminada. Mas aqui nós vemos um sinal, por conta de um propósito. Tem gente que vai conviver com você e vai perceber que você tem um sorriso que outras pessoas não têm. Esse é o teu brilho. Tem gente que vai conviver com você e vai perceber que o teu olhar é diferente dos outros. Esse é o teu brilho. Tem gente que vai conviver com você e vai perceber que as suas palavras são palavras de vida e que você fala diferente dos demais. Este é o seu brilho. Tem gente que vai olhar para você e ver que sempre você está carregando uma Bíblia, o Novo Testamento de bolso, ou até mesmo um livro, que na hora do teu almoço, você reserva lá um tempo para buscar a Deus. Este é o teu brilho. De repente,
as pessoas vão perceber que você não se encaixa em qualquer grupo, que você é seletivo, não convive com todas as pessoas. Este é o teu brilho. Não se encaixa em qualquer lugar e não convive com qualquer pessoa. As pessoas, elas vão perceber o seu brilho. Elas vão saber que você tem um testemunho, que você serve a Deus, que você pertence a Jesus e faz parte de uma comunidade, de uma igreja, de um ministério. Este é o teu brilho. Então, hoje, nós falamos que não é usual da parte de Deus tornar ninguém fosforescente ou brilhando como um vagalume, mas aquilo que você traz para a tua vida do céu faz você brilhar e você se torna diferente, seja na tua casa, seja perante a tua parentela, vizinhos, amigos, conhecidos, companheiros de trabalho, colegas de escola. Enfim, nós precisamos voltar a brilhar. Quantos crentes não brilham mais? Você olha para eles, a aparência é de cansaço. Não falam mais coisas boas, só reclamam, só criticam. O olhar está como um farol baixo. O sorriso se apaga. Não existe mais brilho. E nós estamos falando de crentes. Eu espero que eu não esteja falando de você. Porque você precisa brilhar. Quantas vezes eu comecei a apagar. Até que o Senhor tratou comigo, eu disse, não, eu preciso voltar a brilhar de novo. E quando nós brilhamos, as pessoas vão querer estar com a gente. E quando nós brilhamos, as pessoas vão querer conhecer o Jesus que a gente prega. Quando nós brilhamos, as pessoas vão querer estar na igreja que nós congregamos. Quando nós brilhamos, as pessoas vão nos ter como referência. Nestes dois casos, tanto de Moisés como de Jesus, foi um sinal de Deus, um pouco de Deus na terra, uma mostra para a manifestação, uma mostra da manifestação da presença de Deus. Ou seja, Moisés esteve com Deus, Jesus esteve com Deus, eles brilharam. Quando eu entro em oração, quando eu busco a Deus, eu posso não perceber, mas os outros vão perceber que eu brilho. A gente sai motivado, encorajado, animado, incentivado, posicionado, perseverante. A gente sai cheio de fé e autoridade. A gente não entrega os pontos, a gente não depõe as armas, a gente não chuta o balde, a gente não joga a toalha. A gente sabe simplesmente porque sabe que o Senhor é a nossa razão de tudo. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não somos ninguém. Então, meus queridos, o mundo quer brilhar, mas eles querem um brilho para se autopromover. Nós, quando brilhamos, nós não nos promovemos. Esse brilho existe porque nós morremos para nós e vivemos para Ele. Então esse brilho, ele glorifica ao Senhor. Este brilho nos anula. E como é bênção para a nossa vida compreender que o reino funciona assim. Para crescer, eu preciso descer. Para viver, eu preciso morrer. Para ganhar, eu preciso perder. Brilhar, neste caso, foi uma marca que Deus esteve comigo e eu estive com Deus. Eu conheço quem passa tempo com Deus. E eu conheço quem não passa tempo com Deus. Porque é carnal, não tem paciência, é estúpido, é rude,
é inconsequente, é impulsivo, é irresponsável, é leviano. Então, quando nós passamos tempo com Deus, Ele trata o nosso caráter, personalidade e temperamento. Diga comigo, caráter, personalidade e temperamento. Agora, quando a pessoa passa com Deus, é impossível a vida dela não ser marcada de alguma forma. Então, eu sei quando uma pessoa passa com Deus, e a partir de hoje você também vai saber. É por isso que eu digo para as pessoas, olha, está faltando oração na tua vida. Está faltando você passar tempo com um pai. Está faltando aí você jejuar. Buscar Deus na sua palavra. Este encontro foi um encontro especial. Foi uma experiência diferente. Agora deixa eu falar. Quantas vezes Moisés buscou a Deus e Deus se revelou a Moisés, conversando com ele, como diz a palavra, cara a cara. Mas nem sempre foi assim. Mas houve um encontro diferente, um encontro especial, que fez com que esse brilho nascesse. Então eu quero te falar que você busca Deus sem desistir e de forma constante, mas vai chegar um dia que esse brilho vai tomar conta de você. E quando esse brilho toma conta de você, você vai descobrir teu ministério, teu chamado. Você vai começar a dar frutos, você vai começar a orar pelas pessoas, fazer libertação, entregar para elas uma palavra profética. Eu estou falando com maturidade, eu não estou falando de profetagem, revelagem e visagem. Eu não estou falando de adivinhação, eu estou falando de igreja séria. Se Deus falou, você fala. Se Deus não falou, você não fala. Então, quando vem esse brilho em você e te faz ser especial e diferente, você vai começar a frutificar. É por isso que muitas vezes nós não frutificamos e muitas vezes nós não brilhamos. Por quê? Porque eu encontro com Deus na segunda, depois só na quinta, depois no domingo. Isso quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu busco a Deus na palavra. Ou seja, nós excluímos Deus da nossa vida. E a gente acha que ser de Deus é assim, do jeito que temos feito. E do jeito que temos vivido. Não. Eu quero brilhar. Eu preciso voltar a brilhar. Eu tenho que brilhar. Para que todo louvor, honra e glória seja só para Ele. Então você precisa brilhar. Você não pode mais ser um crente, ser um líder apagado. Você que está em casa, você não pode ser um crente e um líder apagado. Está na hora de você voltar para o propósito do Senhor. Em Apocalipse diz: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte às primeiras obras, senão o teu castiçal será retirado. O castiçal representa luz. Nós precisamos ser luz para este mundo. Crentes que brilham, iluminam o mundo. Diga isso, crentes que brilham, iluminam o mundo. Imagina só você, um crente que brilha, ele sempre vai fazer a diferença na vida de alguém. Um líder que brilha, ele vai fazer a diferença na vida de alguém. Sabe quando a igreja começa a ter problemas? Quando o líder deixa de brilhar. Quando o crente deixa de brilhar. Aí a coisa começa a morrer. Para de acontecer. Porque Deus só vai se manifestar quando nós começamos a buscar a sua presença, porque é esta presença que nos enche de vida. O crente deve ser luz e brilhar no escuro, neste mundo que anda em trevas,
Algumas igrejas crescem e se tornam conhecidas, pastores, evangelistas, missionários, cantores, bandas. Por quê? Porque eles brilharam. Aí Deus vem e promove. Por exemplo, chegou o início do ministério de Jesus, 30 anos. Ele começa a brilhar para o mundo a partir daí. Eu fui um crente normal. Quando era adolescente, quando entrei para a minha juventude, por um escorregão, fiquei 2 anos afastado. Os piores anos da minha vida. Mas voltei para Jesus. E com os meus 20, 21 anos de idade, eu comecei a brilhar. Eu descobri que Deus tinha um chamado para mim. Eu disse, eu quero, Senhor. Mal eu sabia do que se tratava, mas eu estava disposto a viver tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida. E depois de 33 anos, eu estou aqui. E eu fico feliz de compartilhar com vocês esse testemunho. Porque por muitas vezes o diabo vai querer apagar o teu brilho, mas você vai dizer para ele assim, eu nasci para brilhar. Eu vou brilhar. Eu preciso brilhar. Eu tenho que brilhar. Eu tenho que ser luz para o mundo. Eu tenho que iluminar este mundo que anda em trevas. Este mundo que está perdido. Este mundo que não conhece Jesus. Então, quando você brilha, Deus te destaca. Jesus disse que uma lâmpada, uma lamparina, uma candeia, não pode ser colocada debaixo da mesa escondida. Ela tem que ficar no lugar mais alto para poder iluminar. Então significa que Deus, Ele te promove. Ele te exalta, Ele te levanta. Porque você precisa falar com outras pessoas com quem você hoje não fala. Você precisa ter acesso a lugares que hoje você não tem. Você precisa, de repente, fazer aquilo que até agora você não tinha como fazer. Aí Ele pega você e Ele começa a desenvolver em você caráter, personalidade e temperamento. Até você compreender o que Ele quer para a sua vida. Hoje em dia, muitos querem fabricar o seu próprio brilho, como Lúcifer fez e foi expulso da presença de Deus. O brilho que o homem produz pode ser facilmente ofuscado, é passageiro, efêmero e desprezível. Mas o brilho de Deus, ninguém consegue apagar em você sem a sua permissão. Quando o crente apaga, quando o líder apaga, é porque ele permitiu que o diabo soprasse o pavio. Crentes que brilham iluminam suas igrejas. Olha para quem está do seu lado, diga assim, esta igreja está iluminada porque você ilumina este lugar. Pensou que eu ia dizer assim, essa igreja está iluminada porque eu ilumino. Não, essa igreja está iluminada porque você ilumina. Jesus é apresentado para o mundo através de crentes que brilham, e não por crentes apagados. É verdade ou não é? Quem não dá testemunho, quem fala mal de igreja, critica liderança, ataca os irmãos, são crentes apagados. Ele está promovendo o inferno, o reino das trevas. Ele está esmurrando o próprio corpo. E a palavra diz que um reino dividido não prospera, não avança, não frutifica. Então eu preciso saber de que lado eu estou. Porque tem gente que pode estar na igreja trabalhando para o diabo e não para Deus. Jesus disse assim, quem não é por mim, é contra mim. Quem não espalha, ajunta. Moisés brilhou e foi um dos maiores profetas de Deus. Só que assim, Moisés era uma pessoa normal. Vocês se lembram do episódio? Ele ficou tão indignado com a injustiça
de um egípcio estar torturando um hebreu, que ele na carne fez justiça e matou o soldado egípcio. E Deus é tão bom. Ele enterrou na areia do deserto o soldado que ele matou. Mas Deus soprou para que o corpo aparecesse. O vento descobriu o cadáver. E Moisés fugiu daquele lugar. Moisés foi para o deserto, 40 anos ali. Vida normal. Não era mais alguém que estava vivendo uma vida palaciana, cercado de regalias, formado como um nobre, talvez até como sucessor do trono, mas Deus encontra Moisés no deserto, até o dia da sua experiência com Deus, ele não brilhou. Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. A coisa vai acontecer. Não sei se amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, daqui um ano ou mais. Eu só sei de uma coisa. Quando chegar o tempo de você florescer, você vai brilhar. E as pessoas vão ver que Deus está com você, de que Deus é por você, e de que tudo aquilo que acontece na tua vida é por conta dessa fé viva que você tem em Deus. Lembra de José? E José prosperava na casa de Potifar, e ele dizia assim, que eu vejo Deus na sua vida, é Deus purinho, era um testemunho. Ele pessoalmente não conseguiria, sozinho, na sua carne, na sua própria força. Mas quando é Deus agindo na tua vida, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te capacitar, Ele vai te qualificar, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar estratégias. Você vai brilhar aonde você estiver. Nós nascemos para dar certo e não para dar errado. Mas vai chegar uma hora que você vai descobrir. Eu acredito que a partir daqui a coisa está sendo diferente. É quando eu comecei a orar, é quando eu comecei a jejuar, é quando eu comecei a buscar mais a Deus na Bíblia, é quando eu comecei a acordar de madrugada, é quando eu comecei a não perder culto. Eu não sei o que está acontecendo, mas algo está acontecendo. Agora eu quero te falar uma coisa. Só começou a acontecer, porque o que Deus tem para a sua vida vai ser grande, vai ser especial, vai ser notório. As pessoas vão se lembrar de você, do teu nome. Um dia eu não estarei mais aqui. As pessoas vão se lembrar. Quem pregou para mim foi o pastor Alberto. Quem pregou para o meu pai foi o pastor Alberto. Quem pregou para o meu avô foi o pastor Alberto. Quem pregou para o meu tataravô foi o pastor Alberto. Existia uma igreja chamada Fé Cristã. Eles frequentaram, eles aprenderam a servir Jesus lá. Vão falar de mim. As próximas gerações vão me conhecer. Eu estou todos os dias lançando as minhas sementes, porque a Bíblia diz que o semeador saiu a semear boas sementes. E quando você começa a semear, as pessoas vão se lembrar de você. Agora há pouco estive com uma pessoa e ela me falou assim: eu trabalho com o Gabriel da sua igreja. E o Gabriel é uma pessoa maravilhosa. Hoje ele está lá no estacionamento. Sabe o que é isso? É brilho. É brilho. É brilho. É brilho. Agora, quando as pessoas te criticam, te amaldiçoam e falam coisas ruins a seu respeito,
duas coisas: ou você está brilhando muito, ou você não está brilhando nada. Quando você não está brilhando nada, você fica revoltado. Mas quando você está brilhando muito, você sabe: eu estou em rota de colisão contra o inferno. Eu não posso esperar que o inferno fale bem de mim. Mas eu consagro a Deus todas as pedradas que são atiradas contra mim. Se lembram de Estevão, o primeiro mártir da igreja? Olha a ordem de Deus. Vocês vão para Jerusalém, Samaria. Não. Samaria, Jerusalém, Samaria. Como? Judéia e os confins da terra. Isso. Aí a igreja se acomodou em Jerusalém, não queria sair dali. Aí Estevão precisou morrer como primeiro mártir, porque desencadeou uma perseguição contra a igreja. Aí ela obedeceu. Agora imagina você, um homem de Deus, morreu injustamente, o seu sangue foi derramado, para que a semente do evangelho pudesse expandir, para que eles pudessem ir para longe. Paulo estava ali, ele segurou as roupas de Estevão, ele presenciou a sua morte, ele chefiava um pelotão especial, que perseguia os crentes, prendia os crentes, torturava os crentes, matava os crentes. Imagina ali, esse homem, Estevão, dizendo assim: Jesus, eu te entrego cada pedrada dessa que eu receber. Eu dedico a ti. A minha vida é tua. Eu coloco a minha vida em tuas mãos. Tem que estar muito cheio de Deus, não tem? Porque se é o outro, fala assim: porque eu não quero morrer. Eu disse para o senhor lá atrás, chama outro. Mas não, o senhor me empurrou para dentro dessa enrascada, e agora? A Bíblia diz que Jesus levantou para receber Estevão. Levantou do seu trono para receber Estevão. Que honra, que coisa maravilhosa. Olha, aprenda isso. Jesus não está lá no céu alienado. Ele está sintonizando o canal da tua vida. Ele cuida de você enquanto você dorme. Dá uma olhada se é o meu carro lá, Paulinho. O controle está na sala branca. Ele acompanha você durante a noite quando você dorme. Ele está com você quando você acorda. Ele passa o dia com você. Ele te protege, te guarda, te livra. E a gente nem percebe a presença e a interferência de Jesus na nossa vida. Nem para dizer muito obrigado. Eu reconheço. É o Senhor. A gente vive como se não tivesse Deus, como se não fosse crente. Como é que vive o ímpio? Ele não ora, você também não ora. Ele não jejua, você também não jejua. Ele não lê Bíblia, você também não lê Bíblia. Ele não vem na igreja. A gente vem, mas às vezes a gente vem arrastado, forçado, sem vontade. Eu orei com o irmão dia desse, eu falei: você precisa ser sincero para Deus. Ele falou: como? Eu falei: vamos lá, vou te guiar na oração. Deus, eu digo que te amo, mas na verdade eu não te amo. Ele falou: não vou falar um negócio desse. Eu falei: vamos lá, capricha aí, fala com a boca cheia. Deus, eu digo que te amo, mas na verdade eu não te amo. Eu não te amo porque eu não leio a tua palavra. Eu digo que ela é importante para mim, mas eu não dou a mínima importância para ela. Eu digo que o jejum é importante, mas eu não jejuo, eu não consigo. Eu gosto de comer, eu gosto de engordar, eu gosto de passar bem. Eu digo que o Senhor está na sua palavra, mas eu tenho preguiça de ler, eu não gosto de ler.
Então, eu gostaria de dizer para o senhor que eu também não gosto de ir na igreja, eu não tenho vontade de ir na igreja, eu desanimei com a igreja, eu não quero mais servir, eu não quero mais ser líder, eu não quero mais ser nada. Quando eu olhei para ele, ele estava chorando, porque ele falou: pastor, eu nunca tive coragem de falar isso para Deus, é tudo que eu sinto. Eu não dou dízimo para o senhor, eu não dou oferta na tua igreja, eu não me preocupo com o teu reino. Se a igreja abre as portas, se a igreja fecha, se vai executar os projetos, se não, eu não estou nem aí com a vida financeira da igreja. Por quê? Porque ele não ama Deus. Ele começou a chorar. Ele falou: pastor, eu vou para o inferno. Eu falei: ainda não. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer trabalhar no teu coração, é porque Ele quer mudar você. E você precisa mudar antes que tudo desabe sobre a tua cabeça. Porque tem gente que quer medir força com Deus. Tem gente que quer medir força com Deus. Teve um irmão que chegou e falou: pastor, é o seguinte, eu não consigo ser santo, então já que eu estou no mundo, é aquela história, já que está no inferno, abraça o capeta. Então agora eu vou fazer tudo o que dá na minha cabeça. 3 meses depois, a pedido da família dele, eu estava fazendo o seu velório. Entenda isso. Eu não sei por que me chama. Por quê? A igreja não serviu, a pessoa não gostava da igreja, a pessoa saiu do ministério. O problema não é sair pela porta do fundo, sair de qualquer jeito, sair de baixa rebelião, é plantar contenda no meio dos irmãos, é ser usado pelo diabo. Aí a pessoa pensa: não, ele vai lá, faz uma oração, encomenda o corpo dele e ele vai para o céu. Não, amados, não é assim que funciona. A pessoa tem que andar com Deus. Por mais que a gente ame a pessoa, ela precisa aprender, você tem que andar com Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos entender que a nossa salvação exige perseverar. É vir na igreja quando não tem vontade, eu vou na igreja mesmo assim. Quando você acorda e a tua carne fala: não vai trabalhar hoje não, bobo. O que você fala? É verdade, eu vou ficar aqui em casa, vou dormir um sonão. O que você fala? O quê? Vou perder a cesta básica. Eu vou perder meu benefício. Vai descontar meu dia. Eu vou perder minha promoção. Eu vou receber menos. Aí a pessoa levanta, sai correndo e fala: não, eu tenho que trabalhar. Aí quando o diabo fala: não vai para a igreja, eu falo: é verdade, não vou não. Por quê? A pessoa acha que não vai perder nada. Preste atenção. É assim que o diabo trabalha. Quando ele tira a gente do jogo, e a gente acha que não está perdendo nada. Não, eu vou domingo, não é assim o nosso argumento? Aí chega no domingo, ele recebe a visita de novo do chifre de cristal. Aí ele fala: não vai hoje não, está frio, você não está bem, fala para o pastor que você não está legal. Aí a pessoa fala: é mesmo, vou ficar em casa hoje, não vou não. Só que daí o diabo está falando com 5 irmãos, 10 irmãos, 15 irmãos. Gente, não vence, eu mando o WhatsApp. Imagina a humilhação de um pastor, ele tem que implorar para o crente vir para a igreja. Já era para o crente ser maduro e dizer: não, eu vou levar quem não é crente comigo, eu vou chamar quem não é crente para ir comigo, eu vou evangelizar, eu vou pegar o irmão que não tem como ir, eu vou dar carona. Não, ele é o primeiro a dizer: não vou nada, não quero saber não, estou cansado. Ir na igreja para quê? Eu vou lá só para dormir. Teve um irmão que pegou e falou: pastor, por que eu vou na igreja? Eu vou só lá para dormir. Falei: olha, que Deus te ache dormindo na igreja, porque se de repente Jesus vem e você está dormindo em outro lugar, pode ser um problema. Eu até brinco dizendo assim: nenhum pai, Deus não vai se aborrecer com você porque
Ele, como pai, sabe entender que você dormiu porque, como filho, você descansou no seu colo. Mas eu tinha um hábito. Por exemplo, quando eu tinha muito sono, sabe o que eu fazia? Ia lá para o fundo da igreja e ficava lá. Não encostava, porque se você encosta, você dorme. Fica em pé. Aí você não dorme. Por quê? Você dormiu, você perde aquela semente necessária para mudar a tua vida de verdade. A pessoa vai para o banheiro, ela perdeu aquela semente que podia mudar a vida dela. Foi tomar água numa hora imprópria, ela perdeu a semente que talvez poderia mudar a vida dela. Então o que você faz? Antes do culto, já vai lá e faz tudo o que você precisa fazer no banheiro. Depois, traz a sua garrafinha de água. Toma água aqui. Traz o seu bloco de notas. Marca o que Deus está falando com você. Porque culto é assim. A igreja é a escola do crente. Você tem que levar a sério. Marca para você não esquecer. Para você subir um degrau a mais. A igreja não pode ser aquela escola onde você estuda e nunca se forma. Então está na tua mão você romper, está na tua mão você fazer tudo aquilo que é diferente. Amém? Moisés brilhou e foi um dos maiores profetas de Deus. Jesus brilhou como filho de Deus, e a gente vê isso em Mateus capítulo 4, 16, Lucas 2, 31 e 32, Atos 13, 47. Você deve brilhar no seu tempo, onde você está. Ouve isso aqui, que isso aqui é maravilhoso. Ouve isso aqui. Davi estava no pasto. Talvez ele pensasse que estava esquecido por todos. Porque Davi, ele era filho de um relacionamento extraconjugal. Então ele não era reconhecido como filho. Ele fazia aquilo que era desprezado por outros irmãos. Um trabalho inferior. Aí, chega o profeta Samuel na casa de Jessé, e quando o profeta chegava, era um grande evento. Porque o profeta não visitava qualquer um. Se ele foi na casa, é porque Deus tinha um propósito naquele lugar. E ele chegou lá e ele disse para Jessé: junta os teus filhos, porque um deles vai ser rei. Aí ele juntou, olhou um por um, e não era nenhum deles. Aí falou: tem outro? Ah, sim, outro, Davizinho. Ele está lá, cuidando das ovelhas. Pede para chamar. Porque ninguém vai se assentar à mesa sem ele. Quando chega Davizinho, estatura média, ruivo, com sardas no rosto, sorridente, presença dócil, educado. Na hora que o profeta olha para ele e diz: é esse menino, ele vai ser rei de Israel. Mas espera aí, ele não era forte, ele não era um soldado, ele era só um pastor de ovelha. Isso significa que Deus capacita. Então ele era alguém sem honra. Os seus irmãos ficaram com inveja, com ciúme. Mas é isso que Deus vai fazer. Deus vai pegar você e vai te levantar lá na tua família. Eu também já fui a ovelha negra da minha família. Hoje não pode nem falar uma ovelha negra. Eu não sei que nome vai usar. Eu não tenho preconceito com nada e com ninguém. Mas a verdade é que eu nem sempre fui um homem de Deus e dei testemunho. Eu era pedra de tropeço, eu era complicado. Minha mãe disse que eu era atentado.
Então você imagina. Aí, amados, Deus, Ele muda a minha história a ponto de me devolver a dignidade dentro da minha casa, do meu lar, da minha família. Hoje eles me olham como alguém que dá testemunho. Talvez a tua família olhe para você e fale a mesma coisa. Esse camarada é um vagabundo, não gosta de trabalhar. A família gosta de falar isso, é ou não é? Vagabundo, não gosta de trabalhar, preguiçoso, indolente. Não vai ser nada na vida, amaldiçoa. Mas de repente Deus pega e muda a tua história e você começa a prosperar. E as pessoas batem na tua porta e falam: viu, você tem um dinheiro para me emprestar? Viu, eu estou sem carro, você pode me dar uma carona? Viu, você pode me emprestar o teu carro? Carro e mulher não se empresta. Em certos casos, quando a gente tem aliança, a gente empresta, é ou não é? Eu tenho irmãos que eu sou aliançados com eles. Então, se me pedir, eu empresto. E também eu sei que se eu precisar e pedir, eles me emprestam. Mas tem aliança, é o caso do fiador. A Bíblia diz para você não ser fiador de ninguém. Mas quando você tem aliança, é diferente. Agora, quando a gente não tem, eu me lembro de um camarada de uma célula que bateu o carro, um líder. Aí veio o dono do carro querer receber de mim. Falei: viu, o líder da célula emprestou meu carro e bateu. Eu falei: mas antes de emprestar para ele, você falou comigo? Ele falou: não. Eu falei: então, eu não tenho responsabilidade de pagar esse carro. Aliás, conhecendo como ele dirige, eu jamais daria um carro na mão dele. Estava visto que ia acontecer uma tragédia. Era uma tragédia anunciada. E aconteceu isso. Então, quando você tem aliança, é diferente. Então, imagina Deus, Ele te levanta dentro da tua casa. Você era aquela negação, aquela pedra de tropeço, aquela pessoa complicada, uma pessoa desandada. Sabe, de repente Deus pega e muda você, e a coisa começa a acontecer, e você começa a ser promovido, a tua história muda. E não pense você que foi do dia para a noite. Ela muda. Ela muda. Antes ninguém queria estar com você, agora todo mundo quer estar com você, agora fica te mandando mensagem, fica ligando. Ah, amados, eu me lembro um dia que eu fui ali onde você casou, como é que chama lá? Casa Buona. Teve lá uma reunião do conselho de pastores. Aí Deus me deu um carro, que era um carro importado, um Mazda 626, preto, bonito, filmado. Na época era um carrão. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei, o pastor presidente da época veio me receber. Quando ele abriu a porta, falou: é você? Se eu soubesse, nem tinha vindo. Ele foi por causa do carro, não por causa de mim. Mas preste atenção. Deus falou assim para Samuel: Samuel, você não vai olhar para a aparência. Porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então, é o improvável que vai ser o próximo rei de Israel. E era Davizinho, pelo coração que ele tinha. Preste atenção, o que vai fazer você brilhar? Diga: o meu coração. Eu não digo para você que mudei já em tudo. A obra continua, é ou não é? Mas, em muitas coisas eu já mudei, graças a Deus. Eu fico feliz com o avanço. E eu sei que você também já mudou em muita coisa. E a obra continua, é ou não é? Anjos trabalhando, tem a placa lá. E eu sei que você vai chegar num estágio onde você vai alegrar a Deus pelo seu processo de renúncia, doação, entrega, sacrifício. Quando eu olho para vocês, eu não vejo vocês do jeito que vocês se enxergam.
Eu olho para vocês e vejo vocês como frutíferos, sarados, curados, espirituais, libertos, prósperos, abençoados. Sabe por quê? É assim que Deus vê você. Então não aceita menos que isso. Porque o diabo, todo dia ele vem e fala, você é um derrotado. Você diz, eu sou mesmo um derrotado, um fracassado, um falido. Eu não abro mais a minha boca para declarar um negócio desse, porque Deus não tem filho derrotado, fracassado e falido. Deus tem filho mais que vencedor. Diga, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Olha para quem está do teu lado e diga assim, hoje eu estou sentado do lado de um vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Então você vai brilhar onde está. Vai brilhar lá na sua empresa, de repente ninguém dava crédito para você, estava para ser dispensado. A coisa não ia, você sabe que era um mau trabalhador, mas de repente veio o brilho de Deus, muda tudo, e de repente a coisa se torna diferente. Amados, é assim que Deus faz. Dizer que ama a Deus não te faz brilhar, é preciso mais do que palavras. Frequentar uma igreja não te faz brilhar, é preciso compromisso. Dizimar quando sobra e ofertar quando dá, não te faz brilhar, é preciso fidelidade. Deus precisa de crentes que brilham. Mateus capítulo 5, versículo 15. Vaso em que se coloca azeite e alimenta a luz. O novo convertido brilha, o novo convertido é diferente, não é? Você pega o crente antigo, o crente velho, ele diz assim, estou desanimado, ninguém me visita, ninguém me manda mensagem, ninguém me procura, ninguém me ajuda. Aí ele chega para o crente novo e diz assim, é assim mesmo, viu? No começo eles cuidam de você, depois não vão mais te visitar, tomar café com você, almoçar, jantar, comer pizza. É desse jeito. O crente velho, ele olha, em vez da pessoa dizer assim, eu gostaria muito de receber a sua visita, pastor. Ele diz assim, não visita mais pobre? Como se na nossa igreja só tivesse rico. Se tem um rico, me apresenta. Diga, eu sou rico, só não tenho dinheiro. Mas teremos, amém? Você não precisa fazer chantagem emocional. É só dizer assim, estou com saudade, vem. Eu quero te receber. Se não tiver o que comer, a gente toma só um café, não tem café porque está caro, é ou não é? Não vou dizer, faz, que não é legal fazer isso. Mas está peso de ouro, toma água, é ou não é? Toma um chazinho, não é? Mas o importante é a companhia de estar junto, mas você precisa aprender isso. Ó, o neném, quando ele quer mamar, ele faz o quê? É só chorar, o papai corre lá e põe a teta na tua boca. Vai cuidar de você. Quando ele quer que troque, não é a fralda, ele vai fazer o quê? Chorar. Quando ele está com cólica, ele faz o quê? Ele chora. Só que assim, você não é mais bebê. Olha para quem está do teu lado e diga assim, calma aí, vocês têm que ouvir a instrução. Vocês têm que dizer assim, Tetê não é mais bebezinho não. Diga assim, Tetê cresceu. Sabe, a gente precisa aprender a se comunicar. Pastor, estou com saudade. Preparei aqui um café, um almoço, uma janta.
né? Dá um tempinho aí na sua correria. O senhor precisa comer, obviamente. É ou não é? Vem. Nem que seja meia hora, 1 hora. Eu louvo a Deus pela vida do Everaldo, porque ele cuida de mim. Pastor, o senhor tomou café, o senhor almoçou, o senhor jantou, né? De vez em quando, assim, a gente passa numa churrascaria, né, Everaldo? Aleluia. A Dirce fica com o restaurante japonês dela. Amados, teve um dia aí que a gente foi num restaurante japonês. O Everaldo, para fazer a alegria da sua esposa com outros irmãos, a van lotada, fomos num restaurante japonês. Eu sentei de frente para o Everaldo. Era visível a nossa tristeza. Só coisa crua. Mas de vez em quando via um fritadinho, alguma coisa, e a gente arriscava. E a gente pensando só na conta que ia vir depois, que dava para ter ido num belo rodízio. Mas por amor ao santo, como diz minha mãe, a gente beija pau e beija pedra. A Jana foi, eu pensei que ela dissesse assim, não gostei. Ela disse assim, eu gostei, eu quero ir outras vezes. Eu falei, sai dela. Amados, mas ele é uma pessoa que ele cuida de mim, está tudo bem. E ele cuida dos outros também, que eu vejo como é que é. Ele manda mensagem até para quem não está mais na igreja. Que saiu da igreja. Até que está no mundo. Isso é bom. É o nosso amor. Eu só paro de dar assistência quando a pessoa vai para o mundo, porque se eu continuo, ela vai querer me levar para o mundo. Não é assim que funciona com você? Quando você começa a trabalhar com alguém, a pessoa saiu da igreja, você continua dando assistência, né? Cuidando dela, compra uma feijoada, não é? Mas a pessoa, ela quer levar você para o mundo, ou senão para a célula dela, né? Ou senão para outra igreja. E tem gente que é desse jeito, não tem ética, não é? Então a gente tem que ser diferente. Amém? Tem gente que pensa que brilha. Diga aí, tem gente que pensa que brilha. São esses. Eles pensam que brilham, mas não está brilhando. Porque quando a gente brilha, presta atenção. Quando você brilha, você é sincero, honesto, verdadeiro, leal, íntegro. Quando nós brilhamos, a nossa postura é outra. Agora, quando a gente deixa de brilhar, você vai ver as deformidades. Deus precisa de crentes que brilham. Diga, ele pode contar comigo. Então o novo convertido, ele brilha. Brilha ou não brilha? É diferente conversar com o novo convertido, não é? Pastor, tem culto hoje? É segunda. Não tem, irmão. Terça-feira, pastor, tem culto hoje? Terça-feira, não tem, irmão. Ô pastor, tinha que ter. Ô pastor, tem culto hoje? Quarta-feira? Não tem, irmão. Mas tem célula. Eu vou. Aonde que é? Ele quer ir em todas. Não, irmão, tem que escolher uma. E ficar lá. Para ser cuidado. Está entendendo? Quinta-feira, ô pastor, tem célula? Eu falei, não tem, filho. Tem culto? Não tem. É o crente novo convertido. Ele chega aqui do nada, pastor, posso ficar um pouco aqui? Posso orar no jardim de oração? Quando é que você veio para orar no jardim de oração? Ele quer ir orar no jardim de oração. Ele quer ficar, pastor, eu quero ficar do teu lado para ver como que é a vida de um pastor, o dia a dia de um pastor. Quando foi que você quis ficar do meu lado para aprender como é ser pastor? São poucos os pastores da nossa igreja que querem fazer isso. E precisa fazer. Está lá, por exemplo, a Neuza, agora doutora Neuza, advogada, ela está lá no escritório. Ela vai lá e todo dia é um aprendizado, não é, Neuza? É desse jeito, amados. Por quê? Ela quer, precisa e tem que brilhar como profissional e tem que orar e dizer assim, Senhor, eu quero ser uma advogada relevante nessa cidade, porque
os crentes não fazem uma oração ousada. Crente faz oração tímida. Você tem que ser ousado. Fazer uma oração assim, sabe? Que as pessoas vão dizer, você quer muita coisa. Mira na lua, se não acertar, você vai ficar entre as estrelas e está tudo certo. É assim que tem que ser. Amém? Crentes que brilham é marcado pela pureza, inocência e simplicidade. Diga aí, pureza, inocência e simplicidade. Diga aí, é eu. Está aberto para aprender. Tem humildade para ser corrigido. Diga aí, não é eu. Seu maior desejo é obedecer a Deus. Olhe para quem está do seu lado. Fala, Senhor, converte esse coração. Quando o diabo quis matar Jesus, ele quis apagar a luz do mundo. Antes de apagar a luz, o diabo tenta diminuir a sua força e intensidade. É aí que ele vem com as provações, tribulações e provações. O diabo quer apagar a luz de Deus em você. E muitas vezes a gente deixa. Não tem dia que você está animadaço, mas tem dia que você fala assim, não quero saber de nada. Não quero saber de ninguém. Eu quero ficar dentro desse quarto. Não abre a janela. Eu não posso ver a luz. Não toma banho. Não troca de roupa. O cabelo fica pingando óleo. Não quero comer, vou fazer greve de fome, eu quero morrer. Mas jejuar para Jesus não jejua. Crentes perdem o brilho porque não buscam mais a Deus como no começo da sua caminhada cristã. Você lembra como era lá no começo? Era muito bom, né? Amados, não era como no dia de hoje. A pessoa não vem para a igreja, nem se você der R$10 para ela. Se aumentar para cinquentão, ela vai pensar. R$100 talvez. Antigamente a gente queria morar dentro da igreja. Era o dia inteiro, tinha alguma coisa dentro da igreja, a gente queria ficar lá, comendo bolacha com que suco. Refresco que suco. Mas a gente tinha tanta alegria. Era estudo bíblico de manhã. Depois ensaio do coral. Depois tinha que limpar a igreja. Depois tinha lá o ensaio do louvor. A gente não cantava nada e fazia parte do ensaio do louvor. Era o dia inteiro, amados. Às vezes a gente levava até roupa para trocar na igreja. Agora, tudo mudou, é só Jesus. Quando você deixa de subir no monte de Deus para orar, o crente apaga. Deixa de obedecer e se levanta contra todo o conselho de Deus, o crente apaga. Começa a dar problema, porque se torna problema. A pessoa era uma bênção. Daqui a pouco virou um problema, para não dizer maldição. Outro dia eu tive que conversar com o irmão e mandei ele para uma igreja que eu gosto muito do pastor. Eu falei, vai para essa igreja que você vai ser muito abençoado. E o pastor também. O pastor está me praguejando até agora. Ele falou, irmão, você deu recomendação desse crente. Eu vou te falar uma coisa. Você mandou uma bucha para mim, né? Eu falei, pastor? Sarcástico, irônico e debochado. De bênção, passa a ser um peso na embarcação como Jonas. Com este espírito de erro, nunca vai descobrir qual a vontade de Deus para a sua vida. Sai da igreja porque falta misericórdia, deixa de andar em amor e perdoar sempre. É por isso que saímos de uma igreja. Crente sem brilho
não buscam a Deus, não entram na sua presença, não sentem mais a sua presença. A consagração separa o crente do mundo. Diga aí, a consagração separa o crente do mundo. A influência, ela mistura o crente com o mundo. E é interessante que tem pessoas que são personalidade dominante sobre você. E você tem assim uma simpatia com elas. E você gosta de estar com elas. Não demora muito tempo, você vai ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes e os mesmos vícios que elas. Por quê? Porque a influência mistura o crente com o mundo. Você, ao invés de ser influenciado, deve influenciar. Não sou influenciado, sou influência. Perdem a beleza de Cristo, não são mais testemunho de vida. E sem testemunho, os frutos não prevalecem. Consequência, sem a beleza de Cristo, nós não tocamos corações. Você pode até pregar, ministrar, ensinar, cantar, tocar, dançar. Mas, sem a beleza de Cristo, não tocamos corações. Damos uma palavra que convence a mente, mas não move o espírito. Igreja sem evangelho. Nos tornamos uma igreja sem evangelho. É como um perfume sem cheiro, sem fragrância, sem essência. É como comida sem gosto, é como bebida sem gosto, comida sem tempero e bebida sem gosto. É como dança sem coreografia. Igreja sem evangelho tem líderes sem seguidores. Trabalham, mas puxam redes vazias. Uma característica que nós como pastores precisamos ter. Eu sou pastor porque eu cuido de ovelhas, de pessoas. Se somos pastores, devemos cuidar de gente. É uma característica. E sem entender isso, o milagre não acontece, o pecado sufoca a santidade, o louvor não tem unção, necessidade sem provisão, sonhos sem realização. Não percebemos, mas os outros vão ver o brilho de Deus em nós. O brilho não é para exaltar o homem, mas é para glorificar a Deus. Na minha caminhada, a minha vontade vai ser a última. Jesus abriu mão da sua vida para receber a vida de Deus. Dedicava o seu tempo, venceu toda resistência espiritual, subjugou sua carne. Quando a sua prioridade é ouvir Deus, você vai orar. Quando você fala com Deus, Deus vai te responder, o céu vai baixar na terra e a glória de Deus vai se manifestar. Ilustração. Eu não sei se você já ouviu falar de John Wesley, mas pesquisa quem foi este homem de Deus. Ele foi um avivalista inglês do século XVIII. Ele orava das 4 da manhã às 6 da manhã. Este homem, ele foi muito usado por Deus. Ele andava quilômetros e quilômetros sobre uma sela, montado num cavalo. E quando ele chegava no lugar e lá tinha aquela multidão, ele dizia para Deus: Deus, eu sou velho, manda uma nuvem para fazer sombra sobre nós. E Deus soprava uma nuvem para aquele lugar. Imagine você que este homem, John Wesley, um dia o seu cavalo quebrou a pata, e nós sabemos que quando um cavalo quebra a pata, ele deve ser sacrificado. Ele orou e Deus curou o cavalo.
Um dia, um pastor que perseguia ele no ministério e falava coisas terríveis contra ele. Ele foi até onde este homem estava pregando na sua igreja e ficou lá no último lugar. Quando o homem começou a falar dele contra o seu chamado e ministério, ele ficou de pé. E aquele homem pastor teve um ataque cardíaco fulminante, morreu na hora. Ele orava das 4 às 6 da manhã. Sua serenidade era tão grande que ele brilhava, segundo dizem os livros. Tyson deixou a marca dos seus joelhos no chão. Quando ele morreu, encontraram 2 marcas do lado da cama e quiseram saber o que era aquilo. Era o lugar onde ele se ajoelhava todas as noites para orar. John White, pregador escocês, ele orava das 8 às 10 horas, de 8 a 10 horas por dia. E sua esposa implicava, e ele dizia: tenho responsabilidade de cuidar de 3.000 almas, e não sei quantas têm certeza da sua salvação. John Flatt impregnou as paredes do seu quarto com seu hálito de tanto orar. Ele morre, entram no seu quarto e as paredes do seu quarto parece que oravam. O seu hálito tinha impregnado as paredes daquele cômodo. Este brilho é terremoto para a nossa espiritualidade. Nenhum homem é maior do que o tempo que ele passa com Deus. Nenhum homem é maior do que o tempo que ele passa com Deus. Alguém disse certa vez: Satanás balança o berço daquele que dorme e deixa de orar. Eu vou ficar por aqui. Curva a sua cabeça. Ou melhor, vamos ficar de pé para a gente acordar. Diga assim: Deus, hoje é o dia do despertamento. Algo vai começar a acontecer a partir de hoje, neste lugar. E nós vamos orar para isso. E cremos que vai acontecer. Do mesmo dia que o Senhor, do mesmo jeito que o Senhor já se moveu aqui. Mais uma vez te pedimos, move as águas. Queremos ver neste lugar pessoas se rendendo a Jesus. Pessoas sendo libertas dos demônios, sendo curadas e saradas das suas enfermidades e feridas emocionais. Queremos ver, Senhor, pessoas entrando aqui e sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Hoje começa um novo tempo, em nossa reunião de sexta-feira. Nos use para evangelizar, nos use para pregar, nos use para trazer para este lugar alguém da nossa família, vizinho, parente, amigo, conhecido, colega, companheiro de trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar. Esta semana eu fiz uma visita lá na Santa Luzia e a Jana foi comigo. E eu louvo a Deus quando Deus fala ao meu coração e pessoas são abençoadas. Ali naquele lugar nós tínhamos 5 pessoas. Em um comércio que vai ser aberto. Um lugar de reforma. E eu comecei a orar. Eu coloquei a mão na barriga de um rapaz e Deus me falou o que ele tinha. Eu disse: quando a senhora recebeu um saco de roupa na sua casa, ela falou: foi um saco de roupa embolorado. A sua perna travou. E apareceu esse calombo na sua perna.
Ela falou, é verdade. Deus me falou que você tem uma vizinha aqui que não quer que você tenha o seu comércio aqui, e ela está lavando todos os dias a sua calçada com sal grosso. A outra falou, é verdade. Ela falou para mim. Um outro estava com um problema sério na justiça. Eu disse, fique em paz. O Senhor vai na tua frente amanhã e vai resolver aquela questão. E você vai dormir em paz. E ele disse, pastor, eu quero te agradecer porque tudo aquilo que o senhor falou aconteceu. O problema na justiça está resolvido. E eu orei e falei, Deus me falou do seu acidente. Ele falou, eu quase morri nesse acidente de moto. Mas eu falei, tem um outro também. Ele falou, na praia. Eu quase morri na praia. Amados, tudo que nós precisamos é trazer as pessoas para Jesus e deixar que Ele faça o que precisa ser feito. Se numa reunião nós trazemos 1 ou 2, já é alguma coisa. Depois 3 ou 4, depois 5 ou 6. O fato é que quando estas pessoas são tocadas, milagres tremendos acontecem. Aí, essa moça falou com outra moça, que já fazia muitos anos que eu não via. E eu contei a história dela e vou poder partilhar com você agora. Quer ver? Como Deus é maravilhoso e o que Ele faz. Olha só, que coisa linda. Só deixa eu encontrar. Aleluia. Glória a Deus. Acho que é melhor eu puxar pelo nome. Espera aí. Olha só. Eu vou colocar a mensagem para vocês ouvirem. Olha, minha filha. Espera aí. Espera aí. Eu morava na rua Pedro Rossi, número 30, quase no fim da rua. E eu vi tua mãe um dia saindo chorosa do cemitério. E eu perguntei para ela, ô Mercedes, o que você está fazendo aqui? Ela falou, a Daiane está no hospital, está passando muito mal. E o médico desacreditou, eu vim entregar ela para as almas. Eu falei, vamos aqui em casa, eu vou fazer uma oração por você e Deus vai operar um milagre. Aí ela foi em casa, nós oramos, eu fui até o hospital visitar você. Você era uma bebezinha, estava com hidrocefalia, com a cabecinha grande, uma infecção muito séria que não passava por nada. Aí eu me lembro que a enfermeira Silvia pegou, colheu a urina, estava num saquinho, ela levantou e eu orei por aquela situação e Deus curou você daquela infecção. Depois você teve que operar da hidrocefalia, podia correr o risco de ficar com algum comprometimento na fala, na visão, na audição, na coordenação motora. E nós oramos, profetizamos que você ia ficar perfeita, que nada ia ser afetado, e que você ia ser curada e que você ia sair do hospital. E foi isso que aconteceu, graças a Deus. Eu fico muito feliz de você estar bem, com essa família bonita e com saúde. Que lindo, não é? Não é verdade? Deixa eu desligar aqui. Aí ela mandou a foto das crianças dela. O que Deus pode fazer neste lugar é muito grande. Eu me lembro quando muitos demônios se manifestavam aqui e pessoas eram libertas. Me responde uma coisa: as pessoas deixaram de ter demônios, de ficar possessas, endemoniadas? Ou nós vamos voltar a orar, jejuar
e renovar esta unção para poder abençoar e ajudar muitas pessoas. Elas precisam ser salvas. E elas precisam de pessoas comprometidas. Então, a partir de hoje, você vai começar a orar e jejuar por esse propósito, pela reunião de sexta-feira, para que Deus possa se manifestar aqui poderosamente. Eu creio que Ele pode fazer coisas lindas aqui, como Ele já fez. Ontem nós tivemos um atendimento, e foi assim tão lindo, sabe? E a pessoa vomita e bota para fora até a alma. Deus se move. Não são todas as igrejas que trabalham com a libertação, mas se Deus nos entregou isso, então nós não podemos esconder o nosso dom, enterrar o nosso dom. Nós precisamos formar libertadores aqui, não é? E fazer um lindo trabalho na reunião de sexta-feira. Amém? Aí a gente sai do comodismo, como era. Aqui enchia de demônios. Aí tem gente que, pastor, eu não gosto. Tem gente que parou de vir para a igreja por causa disso. Aí entristeceu Jesus. A pessoa tem que dizer assim, não, quero essa autoridade, eu quero esse poder, eu quero ver as pessoas libertas, curadas, saradas, abençoadas. Então, em nome de Jesus, nós vamos buscar de coração esse propósito. E se você começar a buscar Deus e brilhar, você pode ter certeza que milagres tremendos acontecerão na sua vida em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você separasse teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Tem um cântico que diz assim, ó: o brilho deste mundo se apaga ante ti. Você sabe o tom? A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Linda essa música. E faz tanto tempo que a gente não canta. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. Eu nem lembro o resto. Como que é? E o seu povo te recebe, adorando-te. A Lenaide lembra, não lembra, Lê? Lembra ou não lembra? Vem cá. Empresta um microfone. Pega lá um. Vai lá. O brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. De novo o brilho. Vamos ficar em pé. O brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe, adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Tua
Tua presença. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe, adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Diga, eu preciso brilhar. Olha para quem está do seu lado, diga assim: ora por mim, abençoa a minha vida, para que eu volte a brilhar. Ora aí com a pessoa que está do teu lado, pastor Adailton, aqui, ora com esse cidadão aqui. Ora aí com quem está do teu lado. Everaldo, ora lá com o Gu. Ora aí. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe, adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe, adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Pai, neste momento ministramos a tua bênção sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. Aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, aqueles que estão adoentados, aqueles que por conta de alguma situação ficaram impedidos de estar neste culto de sexta-feira. Mas hoje nós profetizamos que algo começa a acontecer em todas as áreas e que uma unção poderosa está sendo liberada do céu, uma autoridade nova está sendo liberada do céu, e coisas tremendas vão acontecer aqui neste culto de sexta-feira. Um culto de cura, de libertação, um culto onde a tua presença será marcante neste lugar. Abençoe os dízimos, as ofertas, as sementes, e que a tua graça e favor seja sobre todos. Abençoe a nossa reunião de líderes amanhã. Traga, Senhor, os pastores, os presbíteros, os diáconos e os servos. Que em nome de Jesus nós possamos estar todos juntos aqui, e que seja-se uma reunião edificante para teu louvor, honra e glória. Também abençoe a nossa ceia no culto de domingo, em nome de Jesus. Diga: eu sou uma igreja liberta, eu sou uma igreja curada, eu sou uma igreja abençoada. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus.